Uma praga toma conta do reino de Neverwinter e nós devemos descobrir quem está por trás do ato terrorista. Aqui precisamos escolher uma classe e investigar quem está por trás de tal ato terrorista. Mas antes de descobrir o tal ato terrorista, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe. Avisos dados, vamos ao vídeo. Para que devemos investigar as pistas desse ato criminoso em Neverwinter Nights em Chase Edition, devemos entender como é que o jogo funciona. Então, vamos lá. Neverwinter Nights em Chase Edition é um jogo de RPG das antigas. Na época onde começou aí os jogos de exploração, jogos de mundo aberto. E o jogo parece estar aí, vamos dizer, entre o Play 1 e o Play 2, tá? Esses gráficos aí, tá bom? Mas mesmo assim ele dá uma atualizada dependendo de acordo com a máquina, beleza? Aqui nós podemos evoluir o personagem e explorar o cenário através das quests. Isso tudo para poder entender o que está aterrorizando a cidade de Neverwinter. Para isso precisamos entender o porquê dessas forças sobrenaturais que estão contra o reino. Aqui você vai ter uma organização criminosa que ataca o distrito. No caso, o distrito dos piratas, não o distrito das docas. Os piratas, em sua formação aí de quadrilha, atacam os moradores e roubam e saqueiam. No distrito da península tem uma prisão que está tomando conta das moradias ali próximas. E no distrito do templo, os mortos estão levantando e atacando os moradores da região, infectando eles com, vamos dizer, uma força sobrenatural que transforma eles em mortos. Você já viu isso em algum lugar? Em algum filme de zumbi? Bom, essa seria mais ou menos a ideia. Aqui precisamos investigar tal força maligna que toma conta aí desse templo, que está possuindo as pessoas e transformando elas em mortos-vivos. O último distrito é o distrito dos nobres. Os nobres aqui contrabandeiam animais e seres mágicos e devemos entender quem está por trás dos crimes nesse distrito. Devemos descobrir esses raptos, investigar e trazer à tona os crimes. Como é um jogo de RPG, temos as classes guerreiro, mago, ladrão, clérigo, paladino, bárbaro, bardo, ranger e druida. Com as expansões podemos jogar com outras classes muito bacanas. Mas para quem não sabe de RPG, vamos entender aí. Guerreiro, mago e ladrão, vocês mais ou menos entendem. O clérigo aqui é um sacerdote que ora para o ser que ele tem fé e lhe dá poderes para poder salvar as pessoas. O paladino é um guerreiro santo. O bárbaro é um guerreiro de origens pagãs e o bardo é um conjurador de magias através da música. O ranger é um caçador e um druida, vamos dizer, é um sacerdote da natureza, onde pode transformar em animais e outras criaturas, tá bom? Muitas classes têm suas próprias habilidades e formas de combate, e você vai aperfeiçoando a cada nível que vai passando. As companhias, você pode ter uma companhia, mas as expansões você pode ter mais duas, tá? Então seria você mais dois companheiros. Temos que saber escolher para poder completar ao nosso personagem. Algumas classes têm habilidades especiais, como eu já falei. O druida pode se transformar em seres mitológicos. O mago pode usar magias incríveis capazes de destruir muitos inimigos. O guerreiro é forte bastante para aguentar muitos inimigos. Bom, aqui entendemos como tem as classes aí, mas a história não acaba por aqui. O jogo original tem 5 capítulos. Depois do primeiro capítulo, teremos consequências dos atos dos conspiradores. Os conspiradores que estão por trás da nobreza e acabam atacando a própria cidade. O jogo conta com mais expansões e com outras classes também. A história é interessante e tem muitas reviravoltas, com perseguições e personagens que acabam mudando de lugar. E você vai ter que entender por que disso que isso está acontecendo. Por que de tais crimes estão acontecendo. A praga da Wailing Death está tomando conta dos distritos de Neverwinter e os clérigos precisam curar as pessoas dessa praga e entender da onde que vem essa força maligna. A cada capítulo que se passa, os monstros vão tornando-se mais fortes, chegando ao nível de enfrentar criaturas muito abençadoras.
Tormençadores que faria um troll ser um bichinho de estimação. Então fique de olho no poder de seu personagem, pois ele deve superar as criaturas terríveis, capazes de aniquilar um reino inteiro e instalar de dedos. E se você é fã de Dungeons and Dragons, ou para os brasileiros, a Caverna do Dragão, sim, a Caverna do Dragão. Agora vamos dizer que você não sabia que a Caverna do Dragão é a Dungeons and Dragons. Bom, então vamos ter que esclarecer para você aí. Os personagens principais aí de Caverna do Dragão são Hank, Bob, Presto. Hank é o Ranger, Bob o Bárbaro e Presto é o Priest, o clérigo, o sacerdote. Mas aqui mais parece com o mago, tá? Neverwinter estava na época dos jogos de mundo aberto e devemos explorar mais o ambiente para conseguir itens, curas, magias e muito mais. Nisso iremos descobrir os mistérios de cada ambiente. Por mais que sejam aí os primórdios aí, mostrar o cenário e os monstros dos jogos de Forgotten Realm. E para quem já conhece D&D e Forgotten Realm, você vai ver monstros incríveis como o dragão, como outras criaturas colossais, como os gigantes, golems e toda sorte de monstros que fazem parte da galeria dos monstros nos livros de monstros de Dungeons and Dragons. Para quem é fã dos monstros de Dungeons and Dragons, é praticamente um Pokémon cabuloso medieval. Você vai ver mortos, você vai ver seres abissais infernais, você vai ver seres celestiais, você vai ver seres que são assim, digamos, seres de outro plano, seres como se fossem alienígenas de filmes de terror, que são criaturas monstruosas que só estariam em nossos sonhos ou em um conto de Lovecraft, com horror corporal, tentáculos e tudo que tem direito para trazer o maior nível de pesadelo pra gente. E isso é incrível, porque quando estamos jogando, por exemplo, numa mesa, quando você vai ver um bicho desse, você fica assustado. Agora, se você vê isso dentro do jogo, isso é outra história. Por exemplo, os devoradores de mente. Os devoradores de mente, como a gente vê aí no Baldur's Gate 3, que é o tema principal aí do jogo, aqui também tem os devoradores de mente. Tem também os Beholder, os vampiros e outras criaturas incríveis que estariam em contos assim de calamidades medievais místicas, né? Mitológicas, seres gigantescos assim que são muito assustadores. Mas isso fica para a expansão das Hordas de Underdark que eu vou trazer aqui pro canal. Mas assim, gente, Neverwinter é interessante, por mais que não seja um jogo de grandes grupos. Aqui você vai ver de forma individual no mundo aberto, mostrando as narrativas do distrito de Neverwinter, de toda a informação que tem naquela região, das disputas dos nobres, das disputas aí dos bandidos aí, das guildas de ladrões, dos druidas, dos feiticeiros, histórias incríveis que estaria mesmo em um filme de ficção ou de Senhor dos Anéis, ou histórias assim que são muito insanas assim, de, vamos dizer assim, outros planos além do plano normal onde os personagens vivem. Então você vai ver muitas histórias incríveis e seres que você tem que enfrentar para poder salvar o povo de Neverwinter, certo? O interessante, como eu já disse, no caso do druida e mesmo do mago, são as formas que eles conseguem se conjurar. E para os necromantes ou conjuradores de monstros é muito chique, porque você pode aí, no caso do mago, conjurar seres do plano negativo, no caso do druida, conjurar animais, no caso do necromancer, trazer mortos-vivos e muitas outras coisas que você pode ver aí, tá? É muito legal e vale a pena vocês darem uma olhada. Mas, gente, esse é o início aí. Eu acho que é legal depois de explorar os outros capítulos aí de Neverwinter e trazer aqui pro canal. Eu acho que é uma boa. Depois me diz aí que se vocês já jogaram Neverwinter, tá? Aquele abraço e até a próxima.